Pessoal, bom dia. Vamos lá para mais uma videoaula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de vértice da parábola. Então, uma matéria que está ligada à função do segundo grau, né? Dando continuidade aí, o gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola. Então, vamos lá. Começando aqui. As coordenadas do vértice da parábola. Então, considerando que a função do segundo grau tem a equação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e que o delta da equação do segundo grau é b ao quadrado menos 4ac, para determinarmos as coordenadas do vértice, a gente vai utilizar o a, o b e o c da função e o valor do delta. E para isso, a gente vai utilizar as seguintes fórmulas. Como o vértice é um ponto, né? O ponto tem sempre o x e o y, né? As coordenadas x e y. Então, no caso, para calcular o x do vértice é menos b dividido por 2a. E para calcular o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Então, no caso, como eu falei, olha lá, a gente vai usar o a e o b da equação e o valor do delta. Então, vamos, com isso, a gente vai encontrar o ponto do vértice. Então, o vértice vai ser um ponto com coordenadas x do vértice e y do vértice. Agora, é importante a gente destacar também que essas funções, ela pode assumir valores máximo ou valores mínimo, depende muito do comportamento de cada caso. Vamos lembrar de duas situações importantes aqui, ó. Na função, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c e as coordenadas do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. A gente vai ter dois casos aí para diferenciar. Primeiro caso, quando a é maior que zero. Então, o a é o valor que está na frente do x ao quadrado lá, né? Se ele for um valor positivo, como que vai ficar a minha situação lá? Eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. Então, essa parábola com concavidade para cima, ela vai ter o vértice lá. O vértice é o ponto lá no final da curva lá, da parábola. Então, a parábola começa lá em cima, ela vem descendo. Quando chega nas coordenadas do vértice, ela muda de sentido, ela começa a crescer. Então, quando A é maior que zero, a parábola começa decrescendo e depois ela aumenta de novo, né, no sentido crescente. Então, o que faz ela mudar de sentido é o vértice. O vértice é um ponto que está bem embaixo, por isso ele é chamado de ponto mínimo. Olha lá, o ponto embaixo, ponto mínimo. Então, o exercício pediu para calcular o ponto mínimo, eu preciso calcular as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Agora, como se trata da função, a função é sempre o eixo y. Então, olha só, qual que é o menor valor que eu tenho lá, que faz parte do gráfico, relacionado com o eixo y? Se vocês olharem, está destacado em vermelho lá, o menor valor que tem coordenada do vértice é o y do vértice. Então, nesse caso, o y do vértice é chamado de valor mínimo. Valor mínimo é o y do vértice. Então, pediu para calcular o ponto, calculo o vértice inteiro, x do vértice e y do vértice. Pediu para calcular o valor mínimo, eu vou calcular somente o y do vértice. Agora, a gente tem o conjunto imagem, olha só. Conjunto imagem é o conjunto que está relacionado com o eixo y. Então, no caso, na onde que a função encontra o eixo y? Ela vai encontrar o eixo y do y do vértice para cima. Se eu continuar prolongando lá o meu gráfico, vai só subir, ela não vai descer mais, o gráfico vai só crescer, né? Ela vai subir para os dois lados. Então, no caso, ela nunca vai estar abaixo do y do vértice. Então, quando pedir para calcular o conjunto imagem, eu vou colocar y em conjunto imagem igual y pertence aos reais, ela agora é y porque estou falando da função, conjunto imagem é da função, tal que y maior ou igual. Olha só, o sinalzinho ele respeita o mesmo lado A do primeiro caso. Olha lá. Primeiro caso, A maior que zero, então lá embaixo também vai ser maior, só que pode ser igual a zero também, então eu ponho maior ou igual. O único valor que eu vou trocar no conjunto imagem é o y do vértice. Então, se pedir o conjunto imagem, eu calculo o y do vértice e substituo no lugar da fórmula lá. Então, coloco o y do vértice, o restante é só copiar. Então, eu copio, imagem igual, y pertence aos reais, tal que y maior ou igual. Aí eu olho o resultado do y do vértice, substituo, eu tenho meu conjunto imagem.
Isso é o primeiro caso. O que vai acontecer no segundo caso? No segundo caso, a parábola muda de sentido lá, porque agora o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, a parábola passa a ter a concavidade para baixo. Olha só o que aconteceu com o vértice. O vértice ficou lá em cima agora. Então, praticamente são os mesmos cálculos, as mesmas definições. Só que o vértice agora ele muda de nome, ele não é mais o ponto mínimo. Ele passa a ser o ponto máximo. Então, o ponto máximo dessa função é o vértice, olha lá, que é o x do vértice e o y do vértice. Olha lá, só mudou o nome, mas é a mesma coisa. No primeiro caso, o vértice estava embaixo, então ele era ponto mínimo. No segundo caso, o vértice está lá em cima, então ele passa a ser ponto máximo. Olha agora o valor máximo. A função ela vai aumentando, quando ela chega no y do vértice, ela começa a descer. Então, o valor máximo é o y do vértice. E olha o que acontece com o conjunto imagem. É o mesmo, o sinal é do mesmo lado do A menor que zero lá, ó. Então, só vai inverter o lado do sinal, vai ficar imagem igual, conjunto imagem igual a y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual. Aí, como eu já tenho calculado o y do vértice, é só colocar no lugar do y do vértice ali o valorzinho dele. Então, aqui a gente tem um resuminho aí, relacionado com a parte da vértice da parábola, né, vértice da função do segundo grau. Primeiro exercício, o conjunto imagem da função y igual a menos 4x ao quadrado mais 8x mais 5 é. Alternativa A. O conjunto imagem vai do número 1 até o mais infinito. Alternativa B. Vai do menos infinito até o 1. Alternativa C. Vai do menos infinito até o 9. Alternativa D. Vai do 9 até o mais infinito, e alternativa E, qualquer número real serve como conjunto imagem. Então vamos ver o que a gente separou aqui para resolver esse exercício. Vamos lembrar alguns tópicos. Primeiro, a função do segundo grau, eu tenho A igual a menos 4, B igual a 8 e o C igual a 5. Toda vez que eu vou calcular o conjunto imagem, eu tenho que considerar aqui que eu vou precisar calcular o y do vértice. Então aqui eu tenho duas situações, ó. Como A é menor que zero, é negativo, essa parábola tem concavidade para baixo. Então, nesse caso, o y do vértice vai ser o maior valor que a função vai assumir. Ela vai ser chamada de valor máximo da função. Então, o maior valor que a função pode assumir. Na fórmula do y do vértice, eu preciso do delta. Então, eu vou calcular separado aqui o valor do delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Na função eu tenho que o b é 8, então fica 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 4, vezes o c, que é 5. Aqui eu tenho 8 ao quadrado, 64, e o produto de menos 4 vezes 5, sinais iguais ficou positivo, deu mais 80. Logo, o meu delta deu 144. Agora, vamos relembrar aí, ó, a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Nesse caso, vai ser menos 144, que é menos o delta, menos 4 vezes menos 4, que é o valor do a. Então, vai dar menos 16. Sinais iguais fica positivo, dividindo 144 por 16, a gente chega no y do vértice igual a 9. Agora eu preciso escrever o conjunto imagem. Vamos lembrar do conjunto imagem. Conjunto imagem, nesse caso, como A é menor que zero, o sinal lá do conjunto imagem também vai ser menor. Só que no conjunto imagem, o y do vértice também entra na resposta. Então, eu coloco o igual também. Então, fica menor ou igual. Ou seja, o meu conjunto imagem vai ficar y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual ao conjunto imagem. Logo, trocando o y do vértice por 9, então eu vou ter que o conjunto imagem vai ficar y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice. O conjunto imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 9. Então tá aí, a gente tem o conjunto imagem na forma de conjunto. Agora vamos escrever esse conjunto imagem na forma de intervalo. Se o 9 é o maior valor que a função pode assumir,
ela vai começar lá no menos infinito, lá embaixo. Então, ela começa no menos infinito e para no 9. Ou seja, é a alternativa C. Então, essa é a primeira resolução, aí, o primeiro exercício que a gente separou para vocês. O segundo exercício é o exercício da UFRJ, ou seja, observe a função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2kx mais 29. Se f de x é maior ou igual a 4, para todo número real x, o valor mínimo da função f é 4. Assim, qual é o valor positivo do k? Primeira coisa, toda vez que eu falo de uma função de segundo grau em valor mínimo ou valor máximo, é o valor mínimo ou valor máximo da função. Ou seja, a função está no eixo y. Então, no caso, valor mínimo ou valor máximo está mandando calcular o y do vértice. Então, olha só, aqui eu tenho que o A é igual a 1, o B é menos 2K e o C é 29. Nesse caso, o Y do vértice, ele falou que é 4. Olha só, como eu sei que a fórmula do Y do vértice é Y do vértice igual a menos delta sobre 4A, vamos substituir os valores que a gente tem aqui, ó. O Y do vértice é 4, como delta é B ao quadrado menos 4AC, o que eu vou utilizar? Ó, o menos, que já estava na fórmula, abrir colchete. B ao quadrado, que é o menos 2K elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 29, dividido por 4 vezes 1. Daqui, o que eu vou obter? 4 é igual. Menos, elevei ao quadrado lá o menos 2K, ficou 4K ao quadrado, porque qualquer número elevado ao quadrado fica positivo. E multiplicando, menos 4 vezes 1 vezes 29, deu menos 116. E mantive o 4 vezes 1, 4 embaixo. Agora eu vou passar esse 4 que está embaixo multiplicando o 4 do outro lado lá. Porque ele está dividindo um lado, ele passa para o outro lado multiplicando. Então eu fico com 16. Agora, como tem o sinal de menos na frente do colchete, é como se eu multiplicasse tudo por menos 1. Então fica menos 4K ao quadrado mais 116. Olha lá. Multiplicou por menos 1, troca o sinal. Resolvendo essa equaçãozinha, passei o menos 4K ao quadrado o primeiro membro da equação, ficou 4K ao quadrado igual 116, e o 16 que estava no primeiro membro, eu passei para o segundo membro, que aí ficou menos 16. Olha só, 4K ao quadrado é igual a 100, K ao quadrado vai ser o 100 dividido por 4, que dá 25. Agora eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu tiro o quadrado de um lado, eu tenho que colocar mais ou menos a raiz do número do outro lado. Então, eu vou ficar com K igual a mais ou menos a raiz de 25. Logo, o K pode ser mais ou menos 5. Nesse caso, como ele pediu o valor positivo de K, eu vou, alternativa A, vou usar o 5 como resposta. Tudo bem? Espero que tenham entendido aí. Vamos para o terceiro exercício que a gente separou aqui. Terceiro exercício, olha só. Utilizando-se exatamente 1.200 metros de arame, deseja-se cercar um terreno retangular, de modo que a parte do fundo não seja cercada, pois ela faz divisa com um rio, e que a cerca tenha 4 fios paralelos de arame. Nessas condições, para cercar a maior área possível do terreno com o arame disponível, os valores de x e y em metros, respectivamente, são: alternativa A, 100 para x, 100 para y. Alternativa B, 50 para x e 200 para y. Alternativa C, 125 para x e 50 para y. E alternativa D, 75 para x e 150 para y. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um esboço do terreno aí, ó. No fundo passa um rio, ó lá, o rio, e passa no fundo do terreno retangular. Então, esse terreno retangular, ele tem dois lados iguais ali, ó. Eu chamei de X, e tem um único lado ali que eu vou precisar colocar. Eu vou precisar passar o arame no X, pelo Y e pelo outro X. Então, não vai precisar passar o arame do lado do rio. Então, ele tem que cercar somente esses 3 lados do terreno. 2x e y. Olha só, mas tem um detalhe importante aí, ó. Ele não vai passar uma única vez o arame, vai passar 4 fios. Então, cada volta que ele der lá, cada vez que ele fizer
do começo ao final, ele vai ter que percorrer 2x mais y. Mas como ele vai percorrer 4 fios, então ele vai precisar fazer 2x mais y vezes 4. E ele tem disponível 1.200 metros de arame. Por isso que eu cheguei na equação, 4 vezes o 2x mais y, que é o contorno do terreno lá, na onde ele tem que pôr arame, que vai ter que usar os 1.200 metros lá, então igual a 1.200. Olha só, lembrando a área do retângulo aqui, ó, vamos só arrumar ali que eu escrevi, triângulo, a área do retângulo aqui, ó, ela é dada, a gente lembrando ali, é dada por base vezes altura. Nesse caso, eu tenho um retângulo com as dimensões aqui, ó, voltando aqui no terreno, as dimensões x e y lá. Então, vai ser x vezes y. Então, a área do retângulo é x vezes y. Olha só o que eu obtive de equaçãozinha, então. 4 vezes 2x mais y igual a 1.200, que é as voltas com arame aí, né, que eu vou ter que dar no terreno, e a área é x vezes y. Olha só, isolando o y na equação, olha lá, eu passei o 4 dividindo para o outro lado, aí eu vou obter aqui, ó, vamos só acompanhar ali, eu tenho o 2x mais y igual a 300, então a área vai ser x vezes y. Aí o meu y vai ficar 300 menos 2x, a área é x vezes y. Trocando o y na área, olha o que a gente obteve ali agora. Ó. Se eu trocar o y no lugar da área x vezes y, eu coloquei no lugar do y 300 menos 2x. Então, como é que vai ficar isso daqui? A área vai ser menos 2x ao quadrado, olha lá, multipliquei o x vezes menos 2x, e o x vezes 300, então ficou mais 300x. Aqui eu tenho que o A é menos 2, o B é 300 e o C é 0, pois eu tenho uma equação do segundo grau. Agora ele quer que essa área seja máxima. Como eu tenho a variável x, eu vou ver qual é o tamanho do lado x para que eu tenha uma área máxima. Então, para isso, eu vou calcular o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai dar menos o 300 dividido por 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, o x tem que valer 75 metros. Se o x tem que valer 75 metros, quanto que vai valer o y? O y é 300 menos 2x. Nesse caso, vai ficar 300 menos 2 vezes 75. E vai dar um y igual a 150 metros. Então, aqui eu tenho x 75 metros e y 150 metros. Alternativa D. Com isso, a gente encerra o que a gente tinha separado aí para vocês. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela participação aí.